Baseado nas tecnologias atuais e nos protótipos que estão sendo desenvolvidos, aliado aos grandes avanços tecnológicos dos últimos anos, nós podemos criar estimativas de como estará o mundo no futuro. Neste episódio, vamos ver as tecnologias que mudarão determinadas áreas da sociedade e, consequentemente, a nossa vida no ano 2060. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A AGI, ou também conhecida como Inteligência Artificial Geral, estará totalmente funcional em 2060 e terá o mesmo desempenho cognitivo de um ser humano comum em praticamente todos os campos da sociedade. Se existir uma definição rasa sobre o que é a AGI, ela pode ser definida como uma inteligência artificial com consciência e autoconsciência em nível humano. É considerada de longe a invenção mais importante e impactante deste século. Isso porque indica que a humanidade está muito próxima da singularidade tecnológica, que nada mais é do que um ponto na história dos humanos em que o crescimento tecnológico realmente se torna incontrolável e irreversível. Em 2060, não vamos nos contentar em criar apenas uma inteligência artificial geral. Diversas AGI serão produzidas e cada uma delas vai nos auxiliar em uma ou mais áreas da sociedade, e esses seres sintéticos inteligentes estarão conectados à rede de supercomputadores e a computadores quânticos, além de estarem também totalmente integradas e conectadas a versões clonadas da internet. Elas foram rigorosamente testadas em trilhões de simulações reais envolvendo uma ampla gama de atividades. Nós, seres humanos, podemos nos comunicar com a AGI usando vários métodos, inclusive hologramas, ambientes virtuais ou simplesmente conversando como uma conversa presencial entre humanos. Uma das maiores empresas no ramo das inteligências artificiais está licenciando a sua AGI principal para instituições de pesquisas que buscam resolver os problemas relacionados às nobres descobertas premiadas em campos como física, química e medicina. E à medida que a sua inteligência vai aumentando com o passar do tempo, a AGI começa a resolver problemas antes tidos como sem solução. Outras áreas que estão vendo um avanço absurdo com o auxílio da inteligência artificial geral são matemática, design de chips e computadores e finanças. Uma conhecida empresa que investe no metaverso tem a sua própria AGI, e o seu objetivo é criar uma simbiose entre os itens e as capacidades da empresa com o mundo real. E isso tem acelerado ainda mais desenvolvimentos nas áreas de realidade virtual com imersão total, nanotecnologia, replicadores e matéria programável. Além disso, com o seu grande poder e influência, a empresa tem acesso a exames detalhados de cérebros humanos que, ao ser disponibilizados para a AGI, a ajudam a entender a psicologia e o comportamento humano muito melhor do que os próprios seres humanos. A partir daí, a inteligência artificial geral passa a ser usada para criar estratégias complexas, incluindo gamificação, para viciar pessoas de todos os grupos demográficos no metaverso dessa empresa. E quando as pessoas usam a interface cérebro-computador, essa AGI usa os seus sinais cerebrais para criar perfis de usuários e prever preferências de compras com precisão perfeita. Países poderosos também têm cada um a sua própria AGI, e uma nação asiática que lidera grandes avanços na área de inteligência artificial e tecnologia desde os anos 2020, em 2060 continua liderando e ditando os rumos das tecnologias, mas agora em quase todos os setores da humanidade. A AGI desta nação é usada para acelerar a taxa de inovação tecnológica nas empresas estatais de tecnologia e aumentar ainda mais o seu poder. Além disso, também está aprimorando os seus recursos de vigilância e otimizando suas políticas monetárias. Os humanos nem conseguem acompanhar a explosão de conhecimento e inovação tecnológica que essas poderosas inteligências artificiais proporcionam, e cada uma dessas AGI está crescendo em um ritmo assustador. Isso acontece em média a cada 12 meses.
Grande parte da população adulta humana está usando terapia genética em nanobots para retardar o processo de envelhecimento, alterando os genes que causam os efeitos negativos que vêm com o passar dos anos. Essas tecnologias também estão prevenindo doenças comuns como o câncer e problemas cardíacos que nos anos anteriores levavam a milhares de mortes todos os dias. E graças a esses avanços nessas tecnologias, pessoas que nasceram nos anos 1980 e têm acesso a esses tratamentos continuam vivas e saudáveis em 2060, e eles estão a caminho de se tornarem os seres humanos mais longevos da história. Alguns especialistas projetam que essas pessoas poderão viver 150 anos ou mais. Na verdade, a discussão em torno dessa previsão é complexa, pois a evolução dos tratamentos anti-envelhecimento está avançando em um ritmo bem acelerado, e se não for essa geração, a próxima com certeza viverá bem mais do que 150 anos. Além de retardar o envelhecimento, as novas terapias estão dando aos humanos maior força e resistência mesmo nas idades avançadas. Bebês geneticamente projetados estão se tornando a cada dia que passa mais comum entre as pessoas com alto poder aquisitivo. Em alguns países, casais ricos têm a opção de criar o que consideram perfeito: bebês em úteros artificiais dos laboratórios especializados, onde podem escolher características hereditárias como gênero, altura, cor do cabelo, cor dos olhos e centenas de outras características. Todas essas características podem ser facilmente programadas em um embrião antes do nascimento. Daí então, o embrião é cultivado até o tempo de vir ao mundo. Apesar da aceitação desses novos humanos em meio à sociedade, esse mais novo avanço é controverso, pois as técnicas envolvem a manipulação do cérebro para melhorar a inteligência, o comportamento e a personalidade. E a cada ano, a mudança de mais e mais características está sendo oferecida. Não é surpresa para ninguém que muitos grupos conservadores e religiosos veem esta prática como uma abominação. Além de tudo isso, existe um software que pode analisar o DNA de um bebê e, em seguida, fornecer uma aproximação razoável de como será o seu futuro rosto, forma do corpo e personalidade por meio de fotos e animações realistas. Em 2060, existem mundos virtuais fotorrealistas que têm o mesmo tamanho de planetas. Isso é possível porque a maioria dos mundos virtuais agora são computados e renderizados com servidores. Além disso, desenvolvedores de jogos podem criar cidades e paisagens inteiras usando sua imaginação, apenas inserindo informações digitalizadas ou verbalizadas para descrever o que eles querem criar. E com o auxílio de inteligência artificial, os avançados mecanismos de jogos são capazes de preencher automaticamente os detalhes de forma realística. Muitos desses mundos são modelados baseados no planeta Terra, mas vários atributos podem ser ajustados, como localização de cidades, tamanho do planeta, ciclos do dia e da noite, padrões climáticos, gravidade e o que mais se imaginar. Quase todas as variações de objetos físicos da vida real estão disponíveis como recurso para serem usados nesses mundos virtuais. Por causa do nível de complexidade dos detalhes e realismo desses mundos, a cada dia que se passa, se parecem mais com uma simulação. Nanobots fazem parte da inovação disruptiva causada pelo avanço tecnológico no ano 2060. Esses robôs microscópicos, construídos na escala dos nanômetros, são ingeridos em forma de pílulas ou introduzidos no corpo humano de outras maneiras. De início, os nanobots foram usados para tratar doenças, mas com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a inserir nanobots programados para chegarem ao cérebro, mais precisamente ao neocórtex, e conectar o usuário à internet e serviços na nuvem. Dessa forma, eliminaram o uso de smartphones e óculos VR. Agora as pessoas têm acesso constante a todas as informações do mundo e a capacidade de acessá-las instantaneamente. Isso também fornece memória perfeita em relação aos dados de vídeo, texto, imagem e áudio disponíveis para acesso a qualquer momento. Agora os humanos têm a capacidade de memória aumentada em 1 milhão de vezes. Os nanobots também são capazes de fornecer realidade virtual com imersão total e fazer as pessoas não apenas ver um outro lugar, mas também se sentir literalmente o visitando sem nem mesmo conseguir distinguir o que é real ou não na simulação. Isso ocorre porque os nanobots controlam os sinais cerebrais de entrada e saída. Com este avanço tecnológico, observando oportunidades de lucros, diversas empresas surgem usando nanobots para simular todos os tipos de experiências controversas e recreativas, e como resultado, a humanidade está presenciando uma explosão de criatividade
novidade quando se trata de música, arte, livros, filmes e desenvolvimento de novas tecnologias. Desde os anos 2035, os hotéis espaciais eram apenas reservados para pessoas extremamente ricas, com valores passando de R$1 milhão para uma estadia de poucos dias na órbita terrestre. Mas agora, em 2060, os custos são de aproximadamente o mesmo que se paga por um cruzeiro marítimo ou uma viagem à Disney. Os preços caíram tanto, em grande parte devido ao surgimento dos primeiros elevadores espaciais que, além de cargas, passaram a transportar humanos para hotéis no espaço. Usar esses elevadores foi um marco na história humana, pois os custos são de apenas 1% dos que eram gastos para o mesmo trabalho usando foguetes. Os scanners de ressonância magnética em alta resolução em 2060 são do tamanho de um tablet. Imagens 3D de estruturas do corpo humano e também da atividade cerebral agora é possível ser vista usando vídeo em tempo real. Esses dispositivos pequenos e extremamente leves trabalham usando magnetômetros atômicos super sensíveis que podem detectar os menores campos magnéticos. Os exames de ressonância magnética tornaram-se tão rápidos e fáceis quanto tirar uma fotografia, com uma redução de custos 100 vezes maior. Os programas de saúde nos países em desenvolvimento estão particularmente se beneficiando desta tecnologia. Roupas inteligentes são uma indústria de trilhões de dólares pouco antes de chegarmos a 2060 e tem um crescimento de vendas mais rápido do que as roupas tradicionais. Essas confecções mais avançadas incorporam exibições de vídeo ou holográficas no seu exterior e são normalmente apresentadas em desfiles de moda e premiações. Tipos mais convencionais de roupas inteligentes têm dentre as suas características mais comuns permitir que os usuários mudem rapidamente a cor e a textura de suas roupas, dependendo da preferência do mesmo. Devido a esta capacidade, tornou-se comum que as pessoas mudem a aparência de suas roupas diversas vezes em um único dia. Uma outra característica importante é poder monitorar continuamente a frequência cardíaca, respiração e outros sinais vitais de um usuário. De forma autônoma, a roupa alertará um hospital ou um profissional médico ao primeiro sinal de problema de saúde e garantirá que o usuário receba a ajuda de que precisa. Além disso, podem converter a luz solar em eletricidade e servem como fontes de alimentação para dispositivos onde quer que o usuário esteja. As roupas inteligentes ainda podem fornecer recursos otimizados de aquecimento e resfriamento e dados em tempo real sobre a composição molecular do ar ao seu redor. Ao usar luvas inteligentes, cientistas e equipes forenses de campo podem tocar em amostras de DNA e obter sequências genéticas em questão de segundos. Nos anos à frente, esperam-se que a maioria das roupas sejam inteligentes e tenham um ou mais desses recursos. Com o avanço das tecnologias de 2060, filmes inteiros podem ser criados com ambientes virtuais realistas. Isso se tornou bem comum para os estúdios de cinema e até para estúdios independentes que agora criam modelos 3D fotorrealistas de atores e ambientes de filme em questão de segundos. As refilmagens de cenas de filmes estão mais fáceis do que nunca, porque modelos 3D de atores podem substituir os atores reais. Muitos deles se aposentam e vendem seus direitos de imagem, que são usados sempre que solicitados. Mesmo enquanto ainda estão trabalhando, se um ator tiver que interromper as gravações no meio da produção de um filme, esse ator também pode ser facilmente substituído pelo modelo 3D e sem que o filme perca o prazo da estreia. Além disso, criar vídeos a partir de texto é possível já há algumas décadas. Este é o processo de digitar os componentes da cena e deixar uma IA gerar automaticamente essa cena para você. Esta técnica está ajudando os estúdios a criar sequências de ação épicas que costumavam levar vários meses para finalizar, agora fazem em apenas alguns dias. Para algumas produções, o público tem a opção de ver os personagens do filme em seus ambientes de qualquer ângulo concebível. Também é possível adicionar e remover elementos com base nas opções fornecidas pelo diretor do filme. Por exemplo, elementos como roupas e clima podem ser mutáveis. Teoricamente, cada pessoa que assiste um filme com essas opções terá uma experiência ligeiramente diferente, trazendo uma imersão completa e individual. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!